Oi, pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindas e bem-vindos ao meu canal. E hoje eu quero deixar aqui registrado, na verdade é uma reação que nem é tão necessária, é uma reação porque a Bárbara Carini é uma das minhas referências em relação à educação no Brasil, né? E ela é doutora no que faz, literalmente, né? E o Instagram dela está escrito assim, uma intelectual diferentona, né? Eu vou deixar o link aqui para vocês acharem se quiserem, né? Ficar mais fácil para vocês encontrarem, tá? E aí aconteceu um fato super chato, né? Os racistas do Brasil que faz questão e tem gente que tem orgulho, não é? De demonstrar a ignorância, o preconceito, o racismo, o sexismo, seja lá que tipo de preconceito a pessoa tem um desejo de dizer desesperadamente, né? Em vídeo, inclusive. E aí, como eu estou com um desejo desesperado de colocar as coisas que a Bárbara Carini, né? Uma referência de educadora para mim, dessa nossa época aqui, eu vou deixar ela falar por si só e vocês vão ver e se preciso for, eu dou pausa no vídeo, se não, deixa eu rolar. Escuta aí. Como essa moça que eu vou botar aqui um trechinho da fala dela, que tem argumentos tão inconsistentes, tão vazios, tão ignorantes, né? Tão limitados, que é muito difícil você contra-argumentar. Porque essa pessoa coloca o nível da conversa tão rasteiro, tão lá embaixo, que a gente não consegue se rebaixar para chegar no nível dela. Se você fez o Enem ontem e não conseguiu fazer a redação, parabéns. Sinal que você é um jovem cristão e que está dentro dos seus princípios de seguir a Cristo e não de valorizar herança nenhuma africana como a religião candomblé. E se você conseguiu fazer a redação, será que você vai conseguir uma nota boa? Você falou sobre a religião candomblé porque é isso que ele estava induzindo. Mas, infelizmente, a gente não pode permitir que falas como essa passem livremente, né? Que a gente não pode tratar essas falas como piadas, sabe? Porque Isso aqui que ela está falando é muito importante. A gente não pode tratar esses fatos aí, como esse que essa mulher fez, como piada, né? Isso é uma ótima abordagem que a Bárbara faz, porque algumas pessoas da nossa sociedade trata esse tipo de gente aí, né? Escrota, racista, preconceituosa e vários tipos de preconceito, né? Como às vezes até com uma coisa hilária, ai, coitada, é burra. Não. Essa mulher sabe exatamente o que ela está fazendo, entendeu? Deixa a Bárbara falar. nosso país, infelizmente, abraça a ignorância, né? A gente tem uma população que faz coro a falas como essa e a gente precisa cortar o mal pela raiz. Então é uma fala muito limitada, primeiro porque reconhece a herança africana apenas a partir da matriz do candomblé. Eu não vou nem dizer que é das religiões de matriz africana, porque existem muitas religiões de matriz africana. No Brasil, além do candomblé, da umbanda, do babassuê, Xangô, batuque, tambor de mina, enfim, a gente tem inúmeras religiões de matriz africana. Então, a diversidade religiosa oriunda de África, nessa diáspora Brasil, é muito grande. Para além disso, a gente vai ter toda uma cultura popular aí, né? A gente vai ter... E esse pessoal, né, esse pessoal aí desses tempos que nós estamos vivendo, que se chamam cristãos, né, eles têm essa necessidade de se exaltar, de se colocar como corretos, puros e santos, e o resto todo, que é diferente deles, todo o resto, né, como algo abominável, errado. A gente já sabe disso, né? Só que a gente não pode achar que isso é uma coisa normal. A gente não pode naturalizar esses fatos como se fosse, deixa ela, coitada, deve ter problemas. Não, pode não. Ou leva na brincadeira. Não, não, não. Não pode, né? Porque isso daí acaba diminuindo
as pessoas. E existem pessoas violentas que vão se aproveitar da situação e vai agredir outras pessoas. Como a gente sabe muito bem que existem terreiros do candomblé, pessoas tanto da religião da indígena como da religião afro, né? Vou colocar assim para resumir, que tem os seus lugares de culto, né? Que tem os seus lugares de crença, de seus lugares, como eu posso dizer, de oração, né? De entrega, depredados, né? Eles tocam fogo, eles jogam as imagens no chão, eles fazem esse tipo de coisa. São pessoas descontroladas, histéricas, né? São pessoas que são violentas, né? E muitas vezes fica por isso mesmo, sabe? Então, é muito importante a gente se manifestar, sim, né? Inclusive nós, assim, eu sou ateia, né? Nem religião eu tenho, nem crença em nada, eu creio em nada disso. Mas eu fico incomodada com essa situação de que parece que a pessoa tem esse ar de superioridade, não é? Então, isso me incomoda muito, entendeu? E é muito injusto com as pessoas que são minoria, que têm religiões, que praticam seus cultos, suas religiões, suas crenças, com medo. Às vezes tem medo até de dizer que é de uma religião diferente, abertamente assim, para todo mundo ouvir, porque certos tipos de gente assim, cristã, né, tipo essa mulher aí, do nada pode vir com um tipo de violência, não só verbal, né? Existem vários tipos de violência, e a gente precisa estar atento a isso aí, tá? Continuando, deixa a doutora Bárbara falar. Tem um tambor de crioula, a gente vai ter uma capoeira, a gente vai ter um maculelê, a gente vai ter uma dança afro, a gente vai ter um samba, a gente vai ter... Então, como eu dei uma pausa ali, né, deixa eu dar uma retomada. O que ela está falando? Ela está dizendo que a cultura afro, de maneira geral, não é? Ela é ampla, ela é riquíssima. Não é só crença, não é só religião. É isso também, mas é muito mais. E aí ela está citando tudo isso. Escuta. Toda uma dimensão percussiva do nosso país, uma dimensão musical muito forte, corporal, tanto da dança quanto das artes teatrais, das artes gráficas, né, de base africana. A gente vai ter uma cultura popular também voltada para a questão da culinária, né, com uma forte herança africana, além de toda a dimensão dos conhecimentos científicos, né? Quando a gente vai pensar uma etnomatemática, que a gente vai olhar aí para os ábacos africanos, para o osso de Lebombo, para o osso de Xango, que a gente vai olhar para os papiros matemáticos africanos, papiro do Cairo, papiro jaimés, quando a gente vai olhar também para os fractais africanos, para a lógica matemática, né, presente nos jogos Mancala, quando a gente vai olhar para as formas geométricas presentes nas tranças Nagô, nos tecidos da costa, quando a gente vai olhar, por exemplo, para a química, que é a minha área de formação, que a gente vai pensar aí como herança a cerâmica, a metalurgia, a cosmetologia, a farmacologia, produção de papiros, né, de papéis, conservação da matéria por meio de processos de mumificação, quando a gente vai olhar a medicina africana, que é muito ancestral, né, que é muito anterior à medicina, por exemplo, europeia, que vai conhecer a fisiologia humana no século XVII. A medicina africana já tinha papiros 3.500 anos antes da Era Comum. Então tem uma herança africana absurda, que eu não vou nem continuar falando aqui, porque o vídeo vai ficar gigantesco. Gigantesco. Eu não sei nem... Eu ia ter dificuldade para escrever essa prova do Enem, sinceramente, porque só de herança que eu ia colocar, acho que ia dar um livro. Certamente você já começou... Realmente, eu também teria muita dificuldade se eu tivesse que fazer Enem agora, nessa época, porque, sinceramente, é muita riqueza para colocar num papel, assim. É muita influência humana, né? Na ciência, nas artes, na filosofia, em astrologia, em tudo aí que você imaginar, em religião, crenças, anatomia, medicina, como ela falou, eu tinha que deixar isso aqui registrado, não é? Porque é muito importante a gente falar sobre esse assunto e deixar registrado, né, também as nossas opiniões, porque essa galera aí
que têm opiniões rasteiras, preconceituosas, né? Racistas, né? Elas não têm vergonha de falar abertamente sobre isso, entendeu? Que absurdo. E muitos de nós, assim, que prezamos, né, e amamos a riqueza afrodescendente que foi deixada aqui no Brasil, né? Todas as construções que foram feitas através de uma desgraça, né? A partir da escravidão, da escravização de pessoas, mas que essas pessoas vieram para cá com todas as suas, com a sua inteligência, com sua cultura, com sua vida, né? E isso foi sendo passado de pessoa para pessoa, né? Suas línguas, né? Sua musicalidade, enfim, tudo isso me dá orgulho, entendeu? Então, eu quero mesmo deixar registrado isso aqui, né? A fala da Bárbara, principalmente, né? Que ela sempre dá aula quando abre a boca. E eu queria deixar o quanto que existem pessoas, como essa mulher do início do vídeo, né? Essa cristã, né? Que não tem vergonha de ser preconceituosa, de ser escrota, entendeu? Então, a gente precisa também se manifestar e falar sobre todas as coisas. E não ficar só assistindo, levando na brincadeira, é doida. Não, ela sabe o que está fazendo, ela está disseminando o ódio, o preconceito, o racismo, e tem que pagar por isso. Né? E tem que ter vergonha de ser assim. Estou muito à vontade de destilar seu ódio, assim, abertamente, na internet. A gente sabe que a internet tem, inclusive, todas essas redes aí, todas, valoriza o discurso de ódio. É só vocês verem a entrega do algoritmo, quanto mais discurso de ódio, quanto mais escrota a pessoa for, mais ela tem seguidores, inscritos, views, curtidas, comentários, não é assim? Então, as próprias plataformas digitais, o próprio algoritmo entrega mais esse tipo de violência, né? Porque isso é uma violência também, tá? Então é isso, só para deixar registrado. Um cheiro, até a próxima e tchau!